Tem alguns momentos da vida em que eu me pergunto se aquele momento eu estou vivendo de um jeito solitário, sozinho, ou se na verdade eu só estou tendo a liberdade de fazer aquele momento acontecer exatamente do jeito que eu gostaria. E eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Se você tá vendo por áudio, né, apenas no caso ouvindo e não vendo de fato, você não vai ver isso, mas para quem está assistindo, vai ver aqui uma mudança de cenário. Pois é, este agora é o nosso novo cenário, que é diferente do cenário anterior, inclusive, e que, né, por isso é novo. Ó, ah, e que eu particularmente tenho gostado bastante dessa composição. Eu penso em talvez ainda mudar um pouquinho mais o enquadramento para vocês conseguirem enxergar um pouco mais aqui do fundo do cenário, mas eu já gosto mais que os outros cenários, né, que enfim passaram por esse podcast até então. Gente, vamos falar sobre liberdade ou solidão? Vamos falar sobre essa relação? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com isso foi através, assim, não com isso em si, né? Mas com esse conceito. Foi através de uma música do Thiago York, há uns anos atrás, bons anos atrás. Que, se eu não me engano, eu acho que o nome da música é Liberdade ou Solidão. Eu não tenho certeza agora. Poderia dar um Google nisso, né? Vou dar esse Google aqui pra gente ver. É esse mesmo. O nome da música é Liberdade ou Solidão, do Thiago York. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse conceito, assim, sabe? Com o conceito de, existe ali uma certa diferença, ou não, sabe? Porque quando você tá em busca da liberdade, quando você tá querendo uma liberdade em termos gerais, você às vezes pode acabar esbarrando na solidão, nesse processo. Eu começo dizendo aqui que eu acho que dá pra ter os dois, tá? No caso, ter a liberdade de não ter solidão e não se sentir sozinho. Mas eu acho que é uma coisa muito complexa. Eu acho que é uma coisa assim que não é fácil. E eu acho que é uma coisa que exige muito de você, sabe, em algum nível. Porque para você conseguir ter um pouco de liberdade, às vezes é necessário que você faça exatamente do jeito que você quer determinada coisa, ou no tempo que você quer, ou enfim. E talvez as pessoas não acompanhem aquilo. E eu acho que tem uma diferença ali entre coisas que são totalmente pessoais suas, ou talvez uma coisa mais coletiva, assim, em algum nível, com duas ou mais pessoas, em que você, sei lá, que às vezes seria legal você dividir junto com aquela pessoa, entrar num consenso para ter, né, um entendimento melhor e tal. E eu ainda acho que nenhum dos dois tem uma questão de certo e errado aqui, tá? Eu acho que não é sobre um juízo de valor nesse caso, é muito mais sobre uma questão de interesses mesmo, assim. Só que eu acho que pra gente, às vezes é interessante dosar isso, sabe? Eu já passei por um período na minha vida em que eu já passei por dois períodos. Um em que eu não era essa pessoa que reforçava bem os meus interesses, né? E a minha liberdade de fazer e pensar as coisas exatamente do jeito que eu gostaria, ou enfim, que eu idealizaria. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que o oposto disso também não me agradava, sabe? Até porque eu não gosto de ser sozinho. Eu acho que ninguém gosta de ser sozinho. Eu acho que a gente se acostuma diante das nossas necessidades, mas ser totalmente sozinho, assim, 100% sozinho, eu acho que é muito difícil de eu conseguir imaginar alguém que goste disso, sabe? Eu particularmente não gosto. Eu não gosto de ser sozinho. Não gosto de estar sozinho assim. Eu acho que, enfim, acho que esse momento aqui merece um parênteses. Porque eu não quero que se confundam com ter momentos sozinho ou ter momentos ali de individualidade, sabe? Eu acho que os momentos de individualidade são extremamente importantes para você se lembrar da sua essência, para você se lembrar de quem você é. E essa, inclusive, é particularmente uma coisa que eu estou tendo um conflitinho no momento, sabe? No momento que eu estou gravando esse episódio, essa pessoa que eu sou hoje, diante
dos cenários da minha vida, né, de uns meses pra cá. Eu acho que tem sido uma grande questão, assim, qual é a minha essência? Quem sou eu? Eu sei de coisas que eu gosto de fazer sozinho. Este podcast, inclusive, é uma dessas coisas. Eu gosto de chegar aqui e conversar com vocês. E não é algo que, né, acontece sozinho, porque eu tenho vocês aí me assistindo. Mas é algo que eu produzo sozinho, né? Eu sento aqui e gravo o episódio sozinho. Nessa temporada a gente tem a novidade que eu vou falar mais pra frente, né? Que eu já falei no episódio anterior. Mas eu vou reforçar que nessa temporada a gente tem um novo quadro que é o Eu Acho que é a Sua Vez de Falar, onde vocês podem me mandar as suas histórias, dúvidas, questões assim de vida. Eu tenho lá certas bagagens com algumas coisas, mas independente disso eu vou estar tentando aqui dar um pitaco, dar uma ajuda, dar uma palavra amiga, ou então ler a sua história e reagir apenas. Pode ser o que quiser, assim. Você pode me mandar lá no e-mail do @eu acho que você também é assim. No caso, esse arroba que eu acabei de falar é o do Instagram, tá? Que eu me confundi. Que lembrando que o meu Instagram é o @eutitoferreira. Por favor, me siga lá também, porque eu vou trazer lá conteúdos que não são só sobre o podcast. Então você pode me conhecer um pouco mais lá, além do que você já me conhece aqui nos episódios. E tem um arroba também agora, a partir dessa temporada, a gente tem um arroba do podcast, que é o arroba Eu Acho que Você Também é Assim. E o e-mail, né, que eu falei pra vocês, no caso, mandarem as perguntas, dúvidas, no caso, questões da vida ou histórias de vocês pra mim, é no e-mail Eu Acho que Você Também é Assim, @gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo, sem nenhum acento. Lembrem-se disso. Me mandem lá, tá? Que eu tô aqui esperando pra ouvir você. Tudo com muita descrição, tá? Eu não vou identificar ninguém. Fiquem tranquilos. Não, ninguém vai saber que foi você. E lembrando também, tá? Aproveitar que eu enfiei esse merchan aqui no meio do episódio. Eu acho que você também é assim, kkkk. Nós temos também o nosso sistema de apoiadores. Isso mesmo, a partir dessa temporada você pode me apoiar aqui o podcast, o meu trabalho. Com a partir de R$10, você consegue ter acesso a episódios extras nessa temporada e que vão sair apenas para apoiadores, com a continuação do quadro Eu Acho que é a Sua Vez de Falar. Esse quadro a gente vai ler uma das coisas aqui no episódio aberto para todo mundo, mas a continuação em que eu vou estar respondendo vocês apenas para apoiadores nesses episódios à parte, através do Apoia-se, e apenas lá, hein, gente? Se tiverem outra plataforma aí, como eu acho que você também é assim, né? Registrado e tudo mais, não é verdade, tá? Eu não estou no Aurelo, não estou em outras plataformas, apenas no Apoia-se. E é isso, eu acho que recados dados, vamos continuar aqui a falar sobre isso, que eu dei essa merchanzada no meio, né? Mas eu estou esperando a sua história, tá? Não esquece não de me mandar, não me deixa aqui falando sozinho não, tá bom? Puta que pariu. Como eu ia dizendo, e agora percebendo como às vezes eu consigo ser muito bom de retomar os assuntos, né? Eu acho que tem uma diferença entre você ter esses momentos de individualidade, porque eles te trazem a sua essência, né? E essa é uma coisa que particularmente eu tenho me perguntado muito sobre quem é a minha essência, qual é a minha essência, no caso, quem sou eu. O que eu gosto de fazer? Eu sei muito bem de coisas que eu gosto de fazer sozinho. Eu gosto de pintar, eu gosto de fazer. Tudo bem que uma parte disso virou meu trabalho, né? Ilustração digital hoje em dia eu faço mais apenas para trabalhar do que para aproveitar mesmo. Mas ainda assim é algo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer sozinho. Mas geralmente eu tenho pintado quadros, telas, assim, pra mim mesmo, né? Sem ser pra trabalho. E eu tenho gostado muito desse processo. Tem sido um processo bem terapêutico pra mim. Eu gosto de ter esse canal aqui com vocês, no podcast, pra gente falar sobre, né, coisas que têm passado por mim, que eu acho que passam por vocês também nesses momentos da vida.
Eu gosto muito também de ouvir músicas, as minhas músicas, e tem tempo que eu não tenho tido essa relação com as minhas músicas. Não músicas que eu escrevi, tá? Pra vocês não acharem que eu escrevo músicas, não. Mas as músicas que eu gosto de ouvir, das minhas playlists, enfim. Eu gosto muito de ouvir as minhas músicas. Eu gosto muito de tocar. Eu toco ukulele. Eu já pensei se eu trago em algum momento eu aqui tocando, mas eu tô tentando poupar vocês, tá? Porque a voz não acompanha a qualidade do ukulele, não. Então, vamos tá aí poupando, né? Porque às vezes é sobre nos oprimir, não é sobre nos permitir. Brincadeira. Mas eu sei das coisas que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de ler. Eu tenho o meu clube do livro que está desativado no momento, mas que eu pretendo voltar no mês que vem com ele. Então, assim, eu sei das coisas que eu gosto de fazer sozinho. Eu sei das coisas que me dão, assim, um prazer sozinho, de ir a lugares sozinhos. Eu fiz algumas experiências, né? Alguns exercícios para me ajudar a desenvolver um pouco mais isso, né? Eu fui no museu sozinho, eu fui num show sozinho de Magloire, porque é uma banda que eu amo muito, tá? Eu não sei se eu já falei de Magloire aqui em algum momento, eu acho que não, mas eu amo muito Magloire. Teve um ano aí que em um ano, no caso, eu fui em 4 shows da Magloire. Então eu realmente amo muito Magloire. E teve um show deles que eu resolvi sozinho, que foi no Festival Sangue Novo, que é um festival que acontece aqui em Salvador. Não sei se você é daqui de Salvador, não sei de onde você está me ouvindo, mas aqui em Salvador tem um festival de música que acontece, acho que anualmente, se eu não me engano, que é o Festival Sangue Novo, e trazem vários artistas, assim, que eu gosto muito, artistas mais indies, artistas mais pops também, assim, eu gosto bastante. E eu fico muito feliz com as lines, geralmente. Mas nesse ano daí específico, que se eu não me engano foi em 2024, eu fui com a intenção de ver Magloire, porque eu vi que eles iam tocar lá. E aí eu queria muito, né, ver mais um show deles. E eu nunca canso do show deles, é incrível, assim. Todas as vezes que eu vou é com a mesma emoção. Esse ano eu fui em um gratuito do carnaval e foi muito bom. Nossa, muito bom. Enfim. Mas o ponto não é Magloire em si. O ponto é que eu escolhi ir para esse show sozinho. Eu fiz algumas vezes a experiência de ir no cinema sozinho. E teve uma vez, um período em que eu lembro que eu tava me sentindo tão apagado, sabe? Tava me sentindo tão confuso sobre mim mesmo. Me sentindo tão, assim, descuidado em algum nível. E eu lembro que isso de ir no cinema sozinho corou onde doía, assim, grande parte de onde doía. É claro que tinham questões ali que eu precisava resolver, né, em terapia, mas felizmente estou fazendo terapia, inclusive incentivo vocês, tá? Façam terapia, porque tem sido uma das coisas que tem sido, assim, uma coisa primordial e um pilar nesse meu processo de tantas mudanças, né? Se você ouviu o primeiro episódio dessa temporada, que se eu não me engano é o episódio 13 daqui do podcast, que chama Camaleão, eu falei sobre isso, né? Sobre todas as mudanças que estão rolando assim na minha vida no momento. Então, nesse período tem sido muito evidente de como a terapia, né? O processo terapêutico tem sido fundamental para mim, porque sem ele a gente ia estar passando por maus bocados, tá? O podcaster favorito de vocês aqui ia estar em maus lençóis, então vocês só iam me ver cantando Cause Baby Now I Got Bad Blood. E é no momento em que eu cito Taylor Swift no podcast que eu começo a me perguntar pra onde essa temporada vai. Com todo respeito, se você gosta de Taylor Swift. Mas não é muito meu. Não é muito meu tipo de música, não. Não é muita artista que é minha fave, não. Então, é isso. Mas aí o que eu ia dizendo é que as coisas que a gente faz sozinhos, né, pra gente ter esse contato com a gente mesmo, são extremamente importantes, assim, pra de fato, como eu falei, a gente ter um contato com a gente mesmo de um jeito mais direto, mais cru, talvez, né, sem filtros ali em relação a outras pessoas, enfim. Só que pra mim é muito diferente de gostar de estar sozinho, sabe, de ser sozinho. Eu não gosto disso. Eu entendo muito bem, eu acho que desde sempre, eu entendi muito bem
a importância das pessoas na minha vida. Na verdade, eu acho que não desde sempre, não. Sendo honesto aqui com vocês, eu acho que eu precisei passar por um período de reavaliar isso, né? Principalmente quando eu me mudei aqui para Salvador e eu vim fazer faculdade e tal. Eu estava estagiando na época em outro lugar. E eu sinto que eu vim pra cá e muita coisa mudou porque eu percebi que realmente presenças e pessoas, elas mudam a rotina, mudam a vida, né? Mudam os dias legais, mas também mudam os dias que não são tão legais assim, que não são tão ensolarados assim. E que ter uma presença dessas pessoas, né? Tem as presenças dessas pessoas são elas são muito importantes, assim, sabe? Essas presenças são muito importantes. Então, perceber isso me fez ver que eu realmente não gosto de estar sozinho. E honestamente, eu não consigo acreditar que alguém gosta de ser sozinho. Então, eu acho que nesses momentos é importante a gente destacar isso, tá? Que eu não estou falando sobre isso. Mas é um questionamento válido, né? Se perguntar se é liberdade ou se é solidão. E aí, como conciliar isso, né? Que é essa grande pergunta para mim. Como conciliar essa liberdade, essa solidão e ver o que é liberdade, o que é solidão, o que é que eu só não tô me isolando aqui, ou então o que é que eu tô deixando de fazer comigo, que às vezes eu podia estar fazendo comigo. Essa semana, ou foi semana passada, minha amiga, né, que eu divido casa, ela falou comigo assim, porque teve uma hora que eu fui tomar banho e eu pensei, ai, cadê, qual é a música que eu vou botar e tal. Só que eu vi que o meu celular estava carregando no quarto e eu não conseguia, né, a minha caixinha de som também estava descarregada e ela estava usando TV, enfim. E aí eu tava me perguntando como eu faria para ouvir música. E ela me falou assim, que o silêncio também às vezes era tão importante quanto, sabe? E isso foi uma lapada, gente. Foi uma lapadinha ali meio seca, mas foi muito importante ouvir isso porque eu percebi que. Deixa eu me consertar aqui que tô com dor já. Eu percebi que às vezes a gente realmente não quer se sentir sozinho. E eu tinha a liberdade, né, de colocar uma música para poder ouvir enquanto eu tomava banho, mas às vezes eu não precisava daquilo. Às vezes sim. Mas às vezes não, sabe? E é essa a grande questão do como conciliar essas coisas, como conciliar esses momentos. Eu tenho reparado mesmo que quase nenhum final de semana eu tô ficando em casa recentemente, quase nenhum final de semana eu tô sem fazer absolutamente nada. E isso tem sido legal porque eu tenho revisto alguns amigos que eu não vejo há tempos, eu tenho conhecido novas pessoas, dividido novos momentos com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu gosto, pessoas que eu queria passar mais tempo, que eu queria conhecer mais. Recentemente, inclusive, quero deixar aqui registrado nesse episódio que eu saí com a Raquel Brito, né, através de uma amiga minha Estrela, saímos eu, Raquel Brito, minha amiga Tayane e minha amiga Estrela, e a gente estava ali, né, nesse momento muito bom, e enfim, tem sido várias coisas assim, tem tido várias coisas em que eu tenho pensado, né, mas enfim, eu tenho reparado que eu tenho ficado pouco tempo assim, né, mais em casa e tal, e aí eu tenho me perguntado se não sou eu em algum nível tentando fugir da solidão, tentando fugir do me encarar em certos momentos, sabe? Até porque eu tenho tido um processo meio complexo com a ansiedade nesse momento da vida em que eu estou, porque a ansiedade tem sido constante, assim, né? Nesses períodos, assim, de mudança constante, eu tenho estado de um jeito mais ansioso, mas eu sinto que eu tô conseguindo finalmente equilibrar um pouco melhor. Mas isso é pauta para outro momento, porque a questão toda é, não existe um manual, sabe? Existe você ir testando, existe você tomar um cuidado se você é uma pessoa como eu. Eu sei que eu preciso tomar um cuidado de nunca me esquecer. E isso, eu sei o quão é forte de ouvir, tá? Eu não te dei essa pedrada assim de graça e tô sem reconhecer que foi uma pedrada, não. Eu sei que é uma pedrada. Mas eu acho que é isso, gente. Eu sempre preciso tomar cuidado em não estar me esquecendo.
Eu preciso tomar cuidado para lembrar de mim, lembrar de olhar para mim, de me cuidar. E vem aí, inclusive, algum episódio, tá? Em algum momento aí, um episódio que eu falo muito mais sobre esse processo, né? De amor próprio, inclusive. Mas vai ser mais pra frente aí. Só que é isso, eu sinto que eu preciso me lembrar de mim mesmo. Eu preciso me reconhecer novamente. E eu não digo nem só no processo de reconhecer no sentido de, poxa, conhecer uma nova pessoa, de conhecer as suas novas versões, né? Isso também tá incluso, mas eu acho que comigo tem muito a questão de que eu realmente esqueço de mim, eu esqueço de me olhar, eu paro de olhar pra mim. Tem momentos que eu só olho para as coisas que eu preciso fazer, tem momentos que eu só olho para as coisas que os outros precisam fazer por mim ou que eu preciso fazer pelos outros, que eu só olho para os outros, para as questões dos outros, enquanto as minhas ficam de escanteio, enquanto as minhas ficam em segundo plano. Enquanto as minhas eu sinto que é sempre negociável, sabe? Eu sempre relativizo a importância dessas coisas, de eu exercer as minhas próprias coisas. E eu ainda acho que eu sou uma pessoa muito realizadora, sabe? Comigo mesmo. Em termos gerais, eu sinto que eu progrido bem nos meus processos, sejam eles pessoais na terapia, sejam eles nos religiosos que eu tenho, né, e os espirituais e tal, que eu tenho tido um pouco mais de contato recentemente, eu e nos meus profissionais também, assim, sabe? Principalmente nos meus profissionais, né? Da faculdade, de carreira, de, enfim, fazer o podcast, de fazer as minhas encomendas, meus freelas e tal. Eu sinto que eu sou uma pessoa realizadora para essas coisas, mas ao mesmo tempo, quando o assunto se trata de autocuidado, eu ainda me sinto um pouco um recém-nascido, sabe? Eu me sinto engatinhando em muitos pontos, eu não me sinto na sabedoria de fato dizer: isso daqui é um processo de autocuidado, eu estou me cuidando. Eu sei de coisas que me fazem bem, mas nem sempre eu exerço essas coisas, nem sempre eu realizo essas coisas. E dentro dessas coisas que eu sei que me fazem bem, tem coisas que eu ainda não sei, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo, quanta pressa, né? Quanta pressa em saber de tudo. Eu já fiz um episódio aqui na temporada passada, não sei se você já ouviu. Se você não tiver ouvido, você vai terminar esse episódio e aí você vai maratonar as outras temporadas, tá? A gente tem 2 temporadas antes dessa. Essa é a 3ª temporada. Então você vai estar fazendo esse trabalho, tá bom? Por você mesmo daí de casa, porque eu digo a vocês, tem coisas aí que a gente já falou bem interessantes aqui no podcast. E tem um episódio, eu não vou me recordar o nome agora. Quer dizer, eu vou dar um outro Google, né? Porque eu posso fazer isso. Então, eu vou facilitar aqui pra vocês. Gente, foi o episódio aparentemente 7, tá? O título é 3 Desejos. E nesse episódio eu falei o quanto eu não tenho paciência, sabe? No fim, eu não sou uma pessoa com paciência. E eu queria dizer pra vocês que, meu Deus, isso mudou. Que, nossa, gente, eu venho aqui um novo homem pra dizer a vocês: essa temporada tudo diferente, sabe? Desfalo sobre aquilo, não, já mudou. E não mudou. Na verdade, continuo nessa busca pela paciência, então é sobre isso também. E uma coisa também que eu percebi é que muito dessa questão sobre liberdade ou solidão se dá também depois que eu vim entender, né? E depois, assim, bem depois mesmo, sabe? Bem recentemente que eu vim chegar a essa conclusão, que eu percebo que eu não tenho problemas em estar sozinho fisicamente, de, enfim, realizar minhas coisas e tal, e passar tempos comigo mesmo, enfim, como eu falei, né, eu fiz esses exercícios e eu não me senti desconfortável neles, né. Na verdade, eu devo pontuar de que no show eu me senti um pouco desconfortável, mas ainda assim foi um desconforto que eu senti que era necessário para eu poder acostumar com isso, ou não necessariamente, sabe? Não precisava, a partir daquele momento, ir sempre em todos os shows sozinhos, ou sempre ir ver filmes sozinhos no cinema, ou ir a museus sozinhos. Não era sobre isso. Mas foi perceber que eu consigo, sabe? Foi perceber que eu posso e tá tudo bem, e que tem certos desconfortos, certas diferenças, né, entre ir sozinho, ou ir com amigos, ou ir com, enfim,
acompanhado, né, por outra pessoa ou outras pessoas, mas eu percebi ali naquele momento em que eu deparei com essas coisas que eu consigo fazer, sabe? E já tem essas outras coisas, né, que algumas eu listei aqui, das quais eu sei que eu gosto de fazer sozinho, que fazem sentido pra mim sozinho, mas eu percebi nesse processo todo de como eu não gosto de me sentir sozinho emocionalmente, sabe? Eu gosto de sentir sempre que eu posso contar com as pessoas, porque eu sempre me coloco nesse lugar para as pessoas, em termos gerais. E aí, nesse processo que eu tô vivendo agora, eu percebi de como tem sido valioso não me sentir sozinho emocionalmente, sabe? Tem sido valioso dividir não só o espaço físico, mas também dividir pensamentos, momentos do dia, reflexões e tal. Então, é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Eu gosto muito. E eu percebi que essa é a maior parte da minha sina, né? Que eu não sei nem se sina encaixaria nesse contexto, mas é a maior parte da minha questão, assim, sabe? Que é eu não quero me sentir sozinho emocionalmente, sabe? E eu arrisco dizer que você também não. Para quem não sabe, eu trabalho atualmente, um dos meus trabalhos, no caso, né, é num portal de notícias em que eu cuido dos podcasts deles. E tem um dos podcasts lá, que é o Bold Steps, em que a apresentadora falou uma frase que me marcou muito, assim, que ela falou: "Tome cuidado com as pessoas com quem você divide o seu tempo." E eu percebi pra mim que isso faz muito sentido, sabe? Eu percebi que cada vez mais que eu me rodeio de pessoas que o tempo eu sinto que é de qualidade com aquelas pessoas, eu me sinto com menos questões sobre isso, sabe? E não porque eu passo ali a depositar naquelas pessoas todo o meu tempo ou toda a minha atenção, mas sim porque eu vejo que tem os momentos que eu passo comigo, né, que podem ser momentos de muita qualidade também, mas que depois, quando eu vou interagir com as pessoas, eu vou ter tempos de qualidade também, porque aquelas pessoas me proporcionam tempos de qualidade e é tão importante quanto você, vice-versa, tá? Proporcionar também tempos de qualidade para aquela pessoa. E isso eu acho que para qualquer âmbito, para amizade, família, dentro de suas limitações sempre, tá? Que eu não sou aqui de Lulu, eu sei que tem muitos recortes, né, dentro disso. Eu mesmo tenho os meus recortes bem complexos em relação ao tópico família, mas relacionamento romântico, afetivo e tal, enfim, qualquer um desses tipos de relação, eu acho que é importante você escolher muito bem com quem você divide o seu tempo, porque independente se nessa pergunta, nesse questionamento, se é sobre liberdade ou solidão, independente de você ter uma resposta ou não, se é uma liberdade ou um processo de solidão, sem dúvidas o tempo que você está ali despendiando para isso é valioso e as pessoas com quem você divide esse tempo no caminho devem ser selecionadas para tal, de um jeito à altura, tá? Então, se liga com isso aí. E agora vamos lá, porque eu estou tentando entender coisas que eu posso realmente fazer por mim mesmo e que sejam assim mais dicas práticas do que se fazer nesse período em que eu estou tendo que descobrir aí, né, novas coisas sozinho. Então, vamos aqui, pega aí papel e caneta que eu vou tentar te ajudar compartilhando aqui as coisas que eu tenho feito por mim mesmo. Eu acho que esse é clichê, mas é muito bom e muito importante de pensar que são hobbies. Hobbies, eu já tenho um episódio também aqui, eu acho que esse é um episódio da primeira temporada, que eu falo sobre hobbies e a importância de você ter hobbies, porque sem esses hobbies, às vezes você fica achando que você só é o que você faz por obrigação, sabe? E sendo que não, você vai muito além do que você faz por obrigação. Eu sei que às vezes a gente tá muito cansado, né? Nós nos cansamos muito diante das nossas obrigações, porque essas coisas elas tiram às vezes a gente do eixo, às vezes a gente sai ali também a gente doa muito de si, na verdade, né, nesses processos, pensando aqui melhor. Então, eu acho que isso dá um desgaste, isso leva um pouco da nossa energia. Mas eu acho importante demais você tentar desenvolver hobbies. Eu não digo nem aqueles hobbies mirabolantes que vão demandar muito tempo de você, ou melhor,
que você vai demandar ali, tipo assim, ah, meu Deus, eu gostaria que meu hobby fosse, sei lá, ir na praia, mas vamos supor que você more em uma cidade que não tem praia, que só tem na cidade vizinha. Você sempre vai estar conseguindo ir na praia com uma certa frequência? Talvez, não necessariamente. Então, vamos lá também, né, ajustar esses hobbies aí. Ajuste a sua realidade. Poxa, eu chego muito tarde em casa, eu pego de manhã cedo no trabalho e só chego de tarde, de noite em casa, muito cansado e tal, ao longo da semana, não dá. Beleza. Será que no final de semana você não consegue encaixar alguma coisinha? E quando eu falo isso, não precisa ser coisa muito grande não, tá? Mas só uma coisa que você não faça por obrigação, sabe? Qualquer coisa que você não faça por obrigação. Pode ser desde algo mais prático, né, digamos assim, como assistir uma série, ou enfim, ou ler um livro, ou coisas um pouquinho mais elaboradas, porque eu acho que às vezes também é importante a gente ver que, por exemplo, se você passa o dia inteiro num escritório trabalhando, fechado e tal, é importante, às vezes, você ir num parque, sabe? Às vezes é importante um diazinho ali que deve de folga e tal, você tirar pra andar de bicicleta. Enfim, fazer uma atividade assim, porque essas coisas importam muito. E eu digo a você que você se vê em situações também das quais você não se veria convencionalmente. Às vezes te ajuda ali a você descobrir uma nova parte de você. E às vezes uma parte que você pode passar a gostar muito de você. Então, e às vezes, inclusive, você pode ter mais de um hobby, tá? Que essa pessoa que vos fala aqui tem mais de um hobby, e com isso eu não quero dizer que eu tenho tempo suficiente para exercer todos esses hobbies de uma vez só. Não, não é o caso, mas que eu vejo ali que são hobbies que eu gosto de ter. Por exemplo, eu toco ukulele. Eu toco todos os dias ukulele? Não. Às vezes eu passo meses sem triscar no meu ukulele. Mas vira e mexe, quando tenho uma vontade de tocar, eu vou lá e toco, sabe? Então, assim, é você pensar nessas coisas que você não faz. Inclusive, o ukulele é um ótimo exemplo disso, porque eu só sei músicas limitadas e eu não quero aprender novas. Não necessariamente. Ah, eu posso ter um dia pensar, assim como eu tive, né, essa vontade de aprender essas que eu sei, que eu acho que eu sei o quê? 4, 5 atualmente, não sei. Eu quis aprender essas músicas em algum momento e eu fui lá e aprendi essas músicas. Mas se eu não quiser aprender novas, tá tudo bem. Eu não quero aprender, inclusive, a cantar bem, por exemplo. Não faz parte, assim, do meu hobby, sabe? Eu acho que isso tornaria as coisas mais sérias e eu tenho uma dificuldade muito grande em não tornar as coisas mais sérias. Então, assim, é tão importante quanto, eu acho, você ter a despretensão no seu hobby e que não se confunda a despretensão com falta de comprometimento com o seu hobby. Você precisa estar comprometido com o seu hobby, porque, convenhamos, né? Principalmente se você estiver num panorama que a sua rotina é um pouco mais corrida ou um pouco menos confortável. Por exemplo, se você trabalha de home office, tende a ser um pouco mais confortável em algum nível, porque você não tem o deslocamento. Às vezes você está muito mais próximo do que pode ser os seus hobbies, né? Na sua casa e tal. Mas, supondo que você tenha uma rotina que não seja confortável ou flexível nesse ponto, você vai precisar de um nível de comprometimento com seus hobbies para poder exercer eles, porque senão a gente só fica cansado e só fica ali parado, sem fazer nada. E tá tudo bem também ter momentos cansados e que não fazem nada. Tá tudo bem também ter o ócio, sabe? E eu sempre estou nessa busca, né, de fazer as pazes com o ócio e de entender, né, esse limiar entre o ócio e o comprometimento com os meus hobbies e com as coisas que eu gosto, assim. E também dentro disso com as minhas obrigações, né? Porque às vezes tem coisas da casa, coisas assim que a gente precisa fazer e às vezes a gente não tem muito tempo para exercer elas, né? É totalmente compreensível que acaba que quando a gente numa rotina mais assim corrida, né? Quando a gente tem um tempo para descansar, a gente acaba, né, colocando isso. E aqui, já dando a militada, né, da temporada, para começar bem essa temporada com a militada, a gente sabe que, inclusive, a maioria dessas pessoas que se veem nessa situação são mulheres, né? Então, de que essa situação que acaba
priorizando a casa, que acaba priorizando os afazeres, para além das suas obrigações que muitas vezes tem fora a casa também. Então, que a nossa casa, gente, já é por si só. Não sei se você que tá me ouvindo mora sozinho ou divide, por exemplo, eu com uma amiga, né? Mas que de certa forma é sozinho. Mas, gente, juro, aproveita, viu? Aproveita se você não tem esse tipo de obrigação ainda. Aproveite muito bem esse momento, porque depois vai ficar puxado aí pra você, viu? Querendo te avisar aqui já pra você já ir se preparando, se não é o seu caso ainda. E aí, dentro desses hobbies, o que é que você pode fazer? Ah, mas eu não sei o que fazer. Você já tentou crochê? Você já tentou cerâmica fria? Você já tentou aprender um novo instrumento? Ah, eu não sou tão das artes assim. Olha, primeiro que eu tenho que defender que pra mim não existe isso, porque você precisa fazer as pazes em ser iniciante nas coisas. Você precisa fazer as pazes com errar, com saber não fazer, sabe? O saber não saber. Isso faz parte do processo. E você não precisa ficar bom em algum momento. Porque o que seria bom, sabe? Você precisa ter resultados que você se sinta satisfeito. Ah, então eu não me sinto satisfeito. Mas é um resultado que você consegue na hora e às vezes é muito mais importante você conseguir fazer algo pela primeira vez do que fazer isso muito bem. Na verdade, sempre, pra mim, vai ser melhor isso. Vai ser mais importante isso. Então, anotou isso, né? Você vai olhar isso aí, você vai ver esse ponto que você vai olhar, né? Para poder fazer as pazes com isso. Eu não falo isso de um apogeu, tá? Eu também preciso sempre estar visitando esse sentimento de fazer as pazes com ser iniciante, com começar as coisas de um jeito não tão perfeito, enfim. De realizar as coisas muito mais do que a perfeição. Então, tá tudo bem, tá? Segura aqui na minha mão, a gente tá no mesmo barco, tá tudo certo. E aí, dentro das artes, tem vários hobbies. E eu sugiro eles porque são diversos. Mas se não, se você sente que você não quer tentar algo assim que coloque sua aptidão de um jeito tão, né, aberto assim pra você mesmo, e talvez isso possa te gerar uma frustração, vai andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Se você não souber, tenta aprender a andar de bicicleta. E se você já sabe, quanto tempo tem que você não anda de bicicleta? Não sei, talvez das pessoas que estejam me ouvindo, né, tem algum que seja um grande corredor aí de bicicleta, uma grande corredora de bicicleta, e eu não tô sabendo, né? Então, se você for essa pessoa, um beijo. Não sou eu, não. Eu não sou assim também, não, tá? Mas você já andou de bicicleta? Aqui em Salvador, eu não sei se tem em outros lugares, eu imagino que sim. Mas tem um sistema de patinetes elétricas que ficam assim pela cidade, espalhados em alguns pontos. E essas patinetes elétricas são muito boas, tá? São muito legais também, você andar assim, dirigir e tal. Tomar um ventinho, ver uma nova paisagem, conhecer novas pessoas. Você já foi naquele bar que você salvou no TikTok e você nunca foi? Você já foi naquela cafeteria que você fez a mesma coisa? Que você salvou também lá e deixou lá e nunca foi. Vai nesses lugares, sabe? Esses hobbies que eu citei agora, né, de ir num bar, numa cafeteria, envolvem dinheiro, mas você pode ir num parque, que você não paga. Um parque que eu digo ecológico e tal. Você já foi nesse parque? Quanto tempo tem que você não vai no parque da sua cidade? Você já foi naquela praia que você também estava querendo ir, que todo mundo fala que é boa e você nunca foi? Ou aquela que tem mó tempão que você não vai? Vai na praia, sabe? Tenta fazer essas coisas assim por você e coisas que não envolvam obrigação, sabe? Eu acho que a gente precisa muito, tão importante quanto as coisas que fazemos por obrigação, são as coisas que a gente não faz por obrigação. E eu ainda arrisco dizer que talvez, tá? Só talvez aqui. Eu não tô querendo trazer como verdade absoluta nem nada do tipo, mas talvez as coisas que a gente não faça por obrigação são as que mais nos definem enquanto pessoa. Você já parou pra pensar nisso? Pois bem, E eu já fiz esse merchan no início do episódio, mas eu reforço que agora nós temos
um sistema de apoiadores, tá? No Apoia-se. Você pode acessar ele através do link que tá na bio, tanto do meu Instagram pessoal, quanto no do Eu Acho Que Você Também É Assim. Os dois estão aparecendo na tela, né? Se você estiver assistindo por vídeo. Mas se não, é só você ir lá nas minhas redes sociais. E o meu arroba do meu Instagram, né? É Tito Ferreira. E o daqui do podcast é Eu Acho Que Você Também É Assim, tudo junto e sem nenhum tipo de acento, tá? Tanto isso quanto no e-mail para você me enviar a sua história, a sua dúvida, a sua questão de vida, né? Que eu vou estar aqui lendo e dando os meus pitacos, por que não? Que é no e-mail Eu Acho Que Você Também É Assim, tudo junto, tá? E sem acento e sem nada assim, tá? E tudo no minúsculo também, tá? Eu tô falando muito tá, né? Eu acho que você também é assim, @gmail.com é o e-mail, então você vai lá e me manda, tá? As suas respostas e eu vou ler a partir do próximo episódio. Eu vou estar trazendo essas respostas, essas histórias. E como eu falei, agora a gente tem esse sistema de apoio aqui, né, no podcast. Com a partir de R$10 mensais, você consegue ter acesso a episódios exclusivos para apoiadores, em que eu vou continuar, tá? O quadro do Eu Acho Que É a Sua Vez de Falar, que é esse quadro em que vocês vão me mandar suas histórias. Então, no episódio aqui, que é o episódio aberto, eu vou ler uma dessas histórias, uma dessas questões, e a continuação disso vai ser apenas para apoiadores lá no Apoia-se. Com a partir de R$10 mensais você consegue apoiar o meu trabalho, ajudar aqui o podcast e ter mais episódio, ter mais Tito Ferreira aqui para você. Titinho Ferreira falando sobre sua vida. E detalhe também, hein? Apoiadores têm prioridade nas histórias. Então, se você for um apoiador e me mandar sua história, né, a sua questão, essa história vai passar na frente, diante das outras. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha te ajudado de alguma forma, ou se não também, como eu já falei em outros episódios, esse podcast não tem nenhuma obrigação em te dar nenhuma resposta sobre nada. Só apenas eu aqui compartilhando as coisinhas da minha cabeça. E se isso, né, te ajudar, ou se você se identificar, que bom, eu realmente fico feliz, mas não é obrigação não. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau.